Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, no vídeo anterior eu já falei um pouquinho com vocês sobre as fobias específicas e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma fobia que tem sido muito importante no contexto dessa pandemia, que é a coronofobia. Então, como a gente já comentou no vídeo anterior, a fobia se refere a um medo excessivo e irracional relacionado a uma situação específica. Então, no caso da coronofobia, que seria o medo excessivo de contrair a doença, né, a Covid-19. E por que é importante a gente falar sobre isso? Claro que durante a pandemia, né, durante essa quarentena, é muito importante a gente ter todas as medidas de segurança, né, todas as medidas de higiene para se proteger. E eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas acaba tendo medo de pegar realmente o vírus, né, de acabar desenvolvendo a doença. Mas a gente tem que ter muito cuidado também e observar ao nosso redor quando esse medo acaba se tornando algo patológico e disfuncional. E quando esse indivíduo com um quadro de fobia precisa de auxílio médico mesmo para tratar essa situação psicológica, né, psiquiátrica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A coronofobia, então, ela consiste de um medo excessivo, tanto de se contaminar com o vírus, como também um medo excessivo relacionado às consequências da pandemia, como as perdas sociais, as perdas de emprego, as consequências econômicas, né? O medo de ficar desempregado e acabar não tendo como sobreviver muitas vezes, o medo de falir a sua empresa. Então, existe uma série de medos que entram aí no quadro dessa situação. Com relação às manifestações da coronofobia, nós podemos destacar três componentes, que são o componente fisiológico, comportamental e cognitivo. Com relação ao componente fisiológico, este se refere à questão de o indivíduo com a coronofobia acabar podendo ter sintomas fisiológicos, que é o que a gente chama geralmente nos quadros de ansiedade de somatização, quando aquele medo acaba se manifestando com sintomas no corpo, que aí pode ser palpitação, que é a batedeira no peito, falta de ar, alterações do apetite, insônia, tremores, então vários sintomas podem acabar se manifestando nesse quadro. Com relação ao componente comportamental, aí nós temos dois aspectos importantes. Então, primeiro, o indivíduo pode acabar tendo comportamentos de evitação, né, que faz parte dos quadros de fobia. Então, ele vai evitar situações que possam colocá-lo em risco. Claro que isso às vezes é até difícil de diferenciar se é uma fobia ou não, porque todo mundo na quarentena está sendo orientado a se manter isolado, a evitar situações que o coloquem em risco, né? Mas o indivíduo com fobia acaba tendo isso de uma forma ainda mais exagerada. E além desses comportamentos de evitação, ele pode ter comportamentos excessivos de medidas de reasseguramento de saúde. Então, comportamentos de higiene excessivos, né, com relação a lavar a mão, usar álcool gel e também excesso de checagem, por exemplo, de sinais vitais. Então, o indivíduo que, mesmo que não esteja com a doença, não está com nenhum sinal, nenhum sintoma da Covid-19, ainda assim, checa pulso, checa pressão, checa a saturação de oxigênio, né? Isso a gente tem visto muito durante essa pandemia. Como é uma doença que acaba levando a um comprometimento pulmonar, a gente tem visto o quanto que as pessoas acabaram comprando oxímetro e mesmo sem estar com nenhum sintoma e sem estar com a doença, acabam checando a oximetria de pulso, né? A saturação de oxigênio o tempo todo para garantir que está boa e que ele não está com a doença. Isso muitas vezes pode ser um sinal, né, um indício de que aquele indivíduo possa estar apresentando um quadro de fobia mesmo, um medo excessivo relacionado à doença. E por fim, o componente cognitivo, que se refere aos pensamentos disfuncionais e às crenças irracionais, né? Então, por exemplo, aquele indivíduo que acha que não pode pegar a doença porque se ele pegar a Covid-19 ele vai morrer, ou então é aquele indivíduo que ao menor sintoma que ele apresente, ele já acha que está com a doença e que vai evoluir com gravidade. Então, por exemplo, a gente sabe que a Covid-19, principalmente nos quadros leves, ela apresenta sintomas muito inespecíficos, que podem ser sintomas de resfriado, de alergia, de várias outras doenças. Então, às vezes é uma dor de cabeça, coriza nasal, espirro. E às vezes, nesses casos de fobia, o indivíduo
começou a apresentar uma dor de cabeça, ele já acha que está com Covid e que vai evoluir muito gravemente, que ele precisa de uma avaliação com urgência porque pode ser muito grave. Às vezes é uma coriza nasal e que pode se tratar de um quadro de alergia e ele já acha também que é a doença e que isso pode evoluir de uma forma muito grave. Bom, então eu acho que é importante a gente falar sobre isso para que a gente fique atento também à nossa saúde mental, que é muito importante. Claro que durante a pandemia, durante essa quarentena, a gente tem que estar o tempo todo estimulando as pessoas e se autoestimulando a tomar todas as medidas de precaução para evitar a contaminação e para evitar a disseminação da doença. Mas a gente também tem que ter cuidado com a nossa saúde mental e é preciso a gente estar atento para que quando as pessoas ao nosso redor, nós mesmos, apresentemos sinal de descompensação do nosso quadro psicológico, né? Ansiedade, depressão ou esses quadros de fobia, como que eu falei agora no vídeo, para que a gente procure auxílio médico caso haja suspeita de alguma dessas condições. Bom, então eu espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido algumas dúvidas e se quiserem fazer sugestões ou perguntas, mandem aqui nos comentários ou nos directs que eu vou responder todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!